Shalom, amados! Aqui é a pastora Cristiane Braga e eu tenho uma palavra de esperança para o nosso coração. Nós, infelizmente, por questão de regra, de decreto, não podemos, por enquanto, ter um culto no templo. Nós podemos fazer um culto aqui, um culto online, onde nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos clamar aquele que vive para sempre. Fala para mim, como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua cidade? Como é que está a sua família? Aonde você mora? Coloque aí o nome da tua cidade. Se você não mora na cidade de Assis, onde eu moro, coloque aí a cidade, o estado, talvez até o país que você mora. Coloque para a gente orar por você. Deixe o seu pedido de oração, que eu sempre oro. Sempre que eu mando um joinha para você, é porque eu li o que você comentou e também eu orei por você e por sua família. Esse é o meu sinal para você. Quando eu der um joinha aí, um like aí para você, é porque eu li, eu orei por você e por sua família. Se você tiver algum pedido mais particular, pode mandar no Messenger. Fala para mim, você faz parte já de alguma igreja? Se você está afastado da igreja, se você está sem igreja, sem pastor, será uma honra ser sua pastora. Mande uma mensagem para mim e eu vou te atender. Eu vou atender você com carinho. Lembre-se a importância de estarmos juntos congregando em unidade. Por enquanto não podemos estar no templo, mas nós aqui podemos congregar, nós podemos adorar a Deus diante do trono de Deus. Não podemos estar pessoalmente um com o outro, né? Se nós não podemos estar juntos no mesmo lugar, mas nós podemos nos encontrar diante do trono de Deus através das nossas orações, através das nossas intercessões. Então diga aí para mim, você gostaria de fazer parte do meu ministério, da Igreja Hebron da cidade de Assis, mesmo à distância? Então faça esse contato conosco e eu vou receber você, eu vou instruir você, eu vou discipular você, assim como nós cuidamos aqui dos amados. Amém? Que Deus possa promover na sua vida hoje de uma maneira poderosa, intensa. A palavra que Deus ministrou ao meu coração nesse dia, eu preciso de alguns dias para ministrar. E eu quero passar para você como um estudo. Isso mesmo, um estudo, mais do que um momento da gente conversar, de a gente falar, de a gente liberar uma palavra profética. Eu quero trazer para você um estudo daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Então eu não vou correr, né? Eu vou falar aos poucos. Então fique atento à próxima live, quando eu tiver mandar para você aí uma chamadinha dizendo hoje tem live, hoje tem culto online, e aí eu posso ministrar ao seu coração essa palavra, assim como Deus falou profundamente comigo. Eu quero te abençoar também. Então a palavra do Senhor hoje, o tema é batalhas nos jardins. Isso mesmo, batalhas nos jardins. Então a palavra do Senhor mostra para mim e para você dois jardins, e é sobre esses dois jardins que nós vamos falar: o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. Então vamos observar o que aconteceu nesses jardins, as batalhas que aconteceram nesses jardins, e também observar como é que está a nossa vida, como nós nos comportamos através da revelação da palavra que o Espírito Santo dá a nós hoje. Vamos observar isso, vamos refletir, vamos meditar no que Deus tem preparado para nós. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no teu coração. Querido Deus, fale conosco, ministre ao nosso coração o teu querer, que o Senhor possa mover em cada vida. Em nome de Jesus eu decreto que nenhum mal vai permanecer ou prevalecer. Em nome de Jesus eu já decreto que o reino de Deus é chegado aqui, e o reino de Deus é chegado aonde você está.
Em nome de Jesus, para que a manifestação da glória, do poder de Deus, mova em nosso coração. Espírito Santo, abre as Escrituras para nós. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras. E que o teu querer, o teu mover, seja agora manifesto em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos observar o que a palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Se você estiver com a Bíblia aí, já deixa separado. Se não tiver, corre pegar a sua Bíblia, observando as Escrituras. Nós vamos ver várias partes das Escrituras. Nós vamos andar para lá e para cá e descobrir aqui a revelação de Deus para nós hoje nas batalhas em 2 jardins, tá? Batalhas nos jardins. Esse é o nosso tema, amém? Batalha espiritual nos jardins. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, assim: o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que era agradável à vista e boa para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças, né? Os rios ali formavam todo o jardim do Éden, amém? Então vamos lá. O jardim do Éden, aonde Adão foi criado e colocado ali. Depois também o Senhor formou Eva, e o primeiro casal habitou num jardim chamado Éden. Mas nós vamos focar na figura de Adão. Adão é chamado de primeiro Adão, assim como o Senhor Jesus é chamado de segundo Adão. Então nós vamos observar o que aconteceu. Em Mateus capítulo 26, vamos lá? Capítulo 26, versículo 36, vamos lá. Vamos observar com bastante calma, com bastante cuidado, o que a palavra nos ensina. E quando a gente fala sobre batalha espiritual, quando a gente fala em situações desta natureza, nós temos que ficar atentos para não perder nenhum detalhe do que o Senhor tem preparado para nós. Então, em Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então, o segundo Adão, Jesus chamado o segundo Adão, né, porque ele foi o Adão, o primeiro Adão se tornou imperfeito porque pecou. Mas Jesus, o segundo Adão, perfeito, não pecou, e ele então trouxe para nós algo maravilhoso, que é o que nós vamos aprender. Então a pergunta é: qual desses jardins estamos? Então nós observamos que Adão, ele então abre mão de tudo que Deus lhe deu. Deus deu tudo a Adão. Ele disse: olha, dominai sobre a terra, sobre os pássaros, sobre os animais que rastejam, sobre os animais que estão no mar, todos os animais, domine sobre toda a terra. Deus deu a terra para Adão. Mas veio o tentador, veio Satanás, e Adão abre mão de tudo que Deus havia lhe dado e entrega na mão do inimigo da minha e da tua alma, que é Satanás, o adversário, aquele que se opõe. No jardim do primeiro Adão, que perde a batalha, e ele entrega o domínio de tudo que recebeu a Satanás. Então vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, lembrando que essa ministração é um estudo, tá bom? Vamos aprender aqui sobre essa palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós vemos que
Adão, o primeiro Adão, perde a batalha espiritual no jardim do Éden, no jardim que Deus havia lhe dado, assim como toda a terra. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figo, costuraram, né? Folhas de figo e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? Então nós observamos que aqui Adão abre mão de tudo. Por que, Adão? Porque Deus criou ele primeiro, como cabeça. Adão perde tudo. Primeiro Adão perde a batalha espiritual no jardim que Deus havia lhe dado. Satanás então vence através da tentação e Adão entrega tudo que Deus havia lhe dado para dominar na mão do inimigo da nossa alma. Nós estamos neste jardim ou no outro jardim do segundo Adão, Cristo Jesus, que ganhou a batalha espiritual. Quando ele cumpriu a vontade do Pai, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. No jardim do Getsemane, a traição, Judas beija o seu rosto, trai, Jesus é preso, aparentemente derrotado, Jesus é preso e dali ele vai para a cruz. Até guarda isso, guarda um pouquinho isso. Então ali, naquele momento em que o Senhor Jesus abre mão da sua própria vontade, no jardim do Getsemane, ali ele já recebe a vitória. Então, o inimigo, achando que havia derrotado o segundo Adão, o primeiro Adão ele derrotou, o primeiro Adão ele convenceu. Ali ele achando que o segundo Adão estava derrotado, porque ele provavelmente achou que Jesus morto numa cruz, a morte de Jesus era a vitória dele. Mas ele simplesmente não esperava que a morte de Jesus era a derrota dele, a derrota do inimigo da minha e da tua alma, chamado Satanás, o diabo, o adversário. Então, vamos lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos lá. Lá no Getsemane, o Senhor Jesus vence quando ele abre mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Lá no primeiro Adão, lá no jardim do Éden, Adão fez a sua própria vontade, abrindo mão da vontade de Deus. Ele não abriu mão da própria vontade, comeu do fruto que Deus disse: não coma. Era mais uma questão de obediência. Então Adão não abre mão da sua própria vontade. E ele come, ele faz o que ele quer, ele perde então aquilo que Deus tinha preparado para ele. Porque ele abre mão de todas as coisas. Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos ver o que o Senhor determinou aqui através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Amém? Mateus 28, 18. Diz assim a palavra do Senhor:
E Jesus veio e lhes falou, isso depois da sua ressurreição: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. É isso que Jesus disse. Então, todo o poder no céu e na terra foi entregue a Jesus. Veja, Adão, primeiro Adão, tinha o domínio de todas as coisas e entrega este domínio ao inimigo da nossa alma. Quando Jesus passa pelo Getsemane, no jardim, nesse jardim, ele vence aquela batalha espiritual e ele não abre mão de viver a vontade de Deus, ele abre mão da sua própria vontade, assim cumprindo a vontade do Pai, que ele obedeceu até a morte de cruz, como diz as Escrituras. Neste momento, ele vence. No momento que ele vai à cruz, ele está vencendo. No momento que ele diz está consumado, ele está vencendo. No momento que ele morre, ele está vencendo. No momento que ele é ressuscitado, ele vence para todo sempre. Então o Senhor Jesus, ali, quando ele passa por esse jardim, e ele é chamado de segundo Adão, ele não entrega a sua vontade ao mal. Como Adão, primeiro Adão entrega-se aquilo que lhe é oferecido e se afasta da vontade de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, abre mão de tudo que ele deseja, porque talvez como um ser humano aqui conosco, ele não queria também passar por dores e aflições, mas ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai, para que o nome do Pai fosse glorificado. Amados, nós muitas vezes andamos nos passos do primeiro Adão e queremos desfrutar da herança do segundo Adão. Eu não posso andar nos passos do primeiro Adão, o primeiro ser humano, primeiro a ser formado, como Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes nós queremos andar nos passos deste primeiro Adão, abrindo mão da vontade de Deus para viver a nossa própria vontade. E mesmo assim queremos viver as bênçãos, as vitórias, as conquistas, os direitos do segundo Adão, Jesus. Queremos as bênçãos de Jesus, mas viver da mesma maneira que o primeiro Adão vivia. Não há concordância com isso. Não há como eu andar com a minha velha natureza do primeiro Adão e querer as bênçãos do Senhor Jesus, chamado segundo Adão. Não tem como. Nós precisamos o quê? A palavra de Deus que nós precisamos nos despir do velho homem, da velha natureza. Se você é mulher, quando fala homem, nós estamos falando do ser humano. Então, você que é mulher, precisa se despir da velha natureza. Você que é homem, precisa se despir da velha natureza. O que é a velha natureza? É os passos do primeiro Adão. De querer viver só aquilo que a gente quer viver. Viver só o que é bom. Quem não quer viver o que é bom? Eu quero. Mas só o que é bom. Mas infelizmente no mundo passamos por aflições, como Jesus disse. Mas nós queremos só as bênçãos, queremos só as vitórias, as conquistas. Oh, glória, dá-os glória a Deus. E não é cantar o hino da vitória, como a gente fala. Dá uns pulos aí, bater o pé, dar glória a Deus, falar em línguas. Oh, Deus lindo, maravilhoso. Só que esse Deus lindo, maravilhoso também nos ensina que devemos seguir os passos do segundo Adão, os passos de Jesus. E por que muitas vezes a gente só quer viver do jeito que a gente quer, mas não quer viver do jeito que Jesus quer? A gente quer dar um jeitinho. Ah, Senhor, Deus é bom.
Ah, Deus entende, pastor, ele sabe, a carne é fraca. Ah, ele entende que eu não sou fiel nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ah, mas Deus é misericordioso. Ele é, mas ele é justo e ele é juiz. Então eu não posso brincar com Deus. Adão, infelizmente, não vigiou e ele perdeu tudo que Deus havia lhe dado. Não foi só o jardim do Éden que Deus deu para Adão. Ele deu toda a terra. Toda a terra. E ele simplesmente fez assim. Por causa de um fruto. Eva foi enganada pela serpente. E Adão come do fruto. Em vez de ensinar, disciplinar, levar a mulher diante de Deus. Olha, Senhor, a mulher aqui, né, a Eva, ela foi enganada. O Senhor pode fazer alguma coisa aqui para perdoar? Não, ele vai e come também. E aí o pecado entra. Então eu preciso o quê? Me despir do velho homem, da velha criatura, para me vestir do novo homem. Lembra a palavra homem? Humanidade. Então eu preciso me despir da velha mulher. Eu preciso tirar as minhas vestes do primeiro Adão, daquele que infelizmente errou. Eu preciso vestir as minhas vestes espirituais do segundo Adão, Jesus Cristo. E nós precisamos observar isso, que as Escrituras deixam claro para nós. Vamos ver? Vamos lá? Efésios capítulo 4. Mais adiante aqui, vamos indo, vamos encontrar o livro de Efésios, o capítulo 4, versículo 22 em diante, diz assim para nós a palavra do Senhor. E concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso não é tremendo? Então aqui o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Éfeso, para estar transformado. Não adianta, vou repetir aquela frase que eu disse agora há pouco, não adianta eu querer andar nos passos do primeiro Adão e querer viver as bênçãos do segundo Adão. Não há concordância, não há alinhamento nisso. O céu não vai fazer isso, a terra não vai fazer isso. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem determinado para nós. Então eu tenho que abrir mão da minha própria vontade, mas não é algo forçado. Ai, agora, eu não vou poder fazer isso que eu gosto. Não. Ai, agora eu tenho que deixar de fazer aquilo. Ai, agora eu tenho que, sou obrigada a fazer assim, assim. Não é assim que funciona. Quando nós temos um encontro com esse segundo Adão chamado Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, Ele nos ensina e Ele ministra ao nosso coração o que é bom, o que não é bom, o que vai trazer benefício para mim e o que não vai, o que vai me aproximar dEle e o que vai me afastar dEle. Não é algo imposto, não é algo obrigado, não é algo forçado, mas eu vou percebendo, porque quem vai trabalhar comigo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me convence, é o Espírito Santo que mostra a verdade para mim. É o Espírito Santo que me conduz a Jesus, que me conduz ao Pai. Assim, quando eu estou dizendo,
sobre, né, usando a minha pessoa, pense na sua pessoa. É o Espírito Santo que vai tratar conosco, que vai nos ensinar a verdade, que traz essa salvação, esse entendimento que a salvação é mais importante que qualquer coisa aqui na terra. Mas mesmo assim, há algo aqui na terra que Ele preparou para a gente viver de bom, de bênção. Isso não é bom? Isso é maravilhoso? Então abra comigo lá em Colossenses capítulo 3. Vamos ver o que a palavra de Deus ainda fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Eu vou ler até o versículo 17. Lembrando que nós estamos no estudo. Amém? Vamos aprender. Vamos com calma e vamos aprender. Então, se ressuscitastes com Cristo, ou seja, uma pessoa que foi transformada, entregou sua vida a Jesus, passou pelas águas do santo batismo, esse então está sendo o quê? Ressuscitado com Cristo. Buscai as coisas, com licença. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima. Eu tenho que buscar as coisas do céu, as coisas de Deus. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando fala estar mortos, é você abrir mão da sua própria vontade. Não é morto a pessoa que faleceu, mas é porque você ressuscitou com Cristo. Então você abriu mão da sua própria vontade, não forçado, lembra? Não obrigatório, não algo posto com violência, pelo contrário. Você abriu mão porque você encontrou algo maior e mais excelente, que a vontade de Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, oh, aleluia, então também vos aparecereis com Ele em glória. Ou seja, nós estaremos transformados também, abençoados, glorificados, que a palavra de Deus fala, com o nosso corpo transformado. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Despojar é tire a roupa, se despoje, jogue fora. Amém? Despojai-vos, olha o que a palavra de Deus diz. Também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca, ou seja, a boca suja. Palavrões, sabe a pessoa que cada 10 palavras, 9,5 não dá para aproveitar? Boca suja mesmo, de palavrões, sabe a pessoa que só murmura, que só reclama, boca pesada também, né? Só lança palavras de maledicência, né? Xinga e tudo mais. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem, com seus feitos, ou seja, suas atitudes, maneira de falar, maneira de pensar, maneira de agir, todos os seus feitos. E vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você se veste com novas vestes, a nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de agir, segundo aquele que te criou. A imagem e semelhança do Deus vivo. Isso é se vestir do novo homem. Isso é seguir o segundo Adão. Porque se eu seguir o primeiro Adão, eu tenho consequências graves. E o fim é terrível. Não é verdade? Vamos lá. Mas o segundo Adão não. Jesus Cristo, que a Bíblia chama de segundo Adão, e se eu seguir a Jesus, Ele vai me levar para a eternidade.
com ele. Ah, isso é maravilhoso. Vamos lá. E vos vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há diferença entre as nações, os povos, tribos, línguas, todos somos iguais perante o Senhor. Todas as nações, todos os povos da terra, todas as tribos, todas as línguas, diante de Deus são vistas de uma maneira só, como filhos de Deus. Isso não é maravilhoso? Vestivos, pois, como eleitos de Deus. Sentindo forte aqui a presença do Senhor. Ih, Deus bonito. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. É a bondade, a ausência da maldade, humildade, mansidão, longanimidade. A pessoa demora para ficar bravo, irado, né? Suportando-vos uns aos outros. Suportando, ela fala assim, tem que suportar aquela pessoa. Suportar é dar suporte. Sabe quando uma pessoa precisa ser carregada assim nos nossos ombros e você coloca a pessoa aqui e você carrega a pessoa? Isso é dar suporte, como usar uma muleta. Sabe a pessoa que precisa de uma muleta para andar? É esse o significado de suporte. Não é suportar, tem que suportar aquele lá, tem que suportar aquela lá. É dar suporte para que a pessoa que está fraca consiga caminhar, andar e consiga, com a nossa ajuda, avançar. Vamos lá? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A necessidade de perdoar, seja o que faça. Você não sabe o que fez para mim, você não sabe o que aconteceu. Posso até não saber, mas Deus sabe o que fizeram para ti, o que fizeram para mim, o que eu fiz e o que você fez. E Deus está dizendo, é para perdoar. Assim como o meu filho, Cristo, te perdoa, você também tem que perdoar. É assim comigo, e nós precisamos cumprir essa palavra. E sobre todas estas coisas, vestivos de caridade, que é ajudar as pessoas. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos ajudar. Nesse tempo de pandemia, precisamos ajudar. Mas e depois que acabar a pandemia? Esperamos que acabe logo. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Devemos multiplicar, continuar, a avançar, a ajudar as pessoas que precisam. Esse é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, chamando a atenção, corrigindo quando necessário, uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por Ele. Uau, tremenda essa palavra, não? Então aqui mostra o quê? Que eu tenho que me despir do velho homem, da velha pessoa, da velha natureza e seguir a natureza de Cristo. Cristo perdoa, Cristo é misericordioso e assim por diante. Cristo nos suporta, né? Ele é o nosso suporte, Ele nos carrega nos seus ombros. Então nós precisamos seguir aquilo que Ele determinou para nós. Vamos lá mais um pouquinho? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam preservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? Que não tem do que chamar a atenção. Não tem nada que alguém possa repreender, chamar a atenção. Então o Senhor está dizendo a importância que Ele pode produzir para nós. Então o segundo Adão, Jesus Cristo, proporciona tudo isso para as nossas vidas se seguirmos a Ele. Então eu preciso me vestir do segundo Adão, das atitudes de Cristo Jesus. Maneira de Jesus, como é que Ele pensava e pensa, como é que Ele falava e fala, como é que Ele agia e age. Tudo isso eu preciso buscar. Ele é a minha referência, a maior referência. É o maior nível de referência, é o Senhor Jesus. Eu posso admirar as pessoas aqui na terra, achar bonito como um fala, como outro fala, a maneira de comportar, até a maneira de vestir. Posso até admirar, mas o meu, vamos dizer assim, aquele que está em primeiro lugar como referência absoluta, completa e perfeita é o Senhor Jesus. Ele é aquele que pode me dar uma direção de como eu devo andar na terra e como eu devo viver. O primeiro Adão, ele errou e o segundo Adão acertou. Vamos falar de uma maneira bem simples, né? Mas quando eu me revisto de Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que passar pelo novo nascimento. Eu tenho que nascer de novo. Então, em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos, que era um religioso daquela época. Leia João capítulo 3. Então, Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Nascer do alto, nascer de Deus, nascer da água. Nascer do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus, nascer da água é o batismo nas águas. Então, a importância de nascer de novo envolve isso, de me vestir como uma mulher de Deus, de ser homem e mulher de Deus, de se vestir como alguém que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, a qual cremos no seu nome. Dá licença. Vamos lá. O primeiro Adão pecou. Romanos capítulo 5. O primeiro Adão, ele pecou. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós? Vamos aprender. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, desculpa, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se a transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Uau! Então Adão pecou. Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo natural. O inimigo da
minha e da tua alma, ele só entra no mundo natural se eu der oportunidade para ele entrar. O primeiro Adão deu a oportunidade para o inimigo da nossa alma entrar. Então, quando o inimigo entra pelo pecado de Adão, ele tem autoridade na terra, ele estabelece o seu reino na terra, o seu reino das trevas na terra. Porém, o segundo Adão, poderoso, Jesus Cristo, vamos lá, oh glória a Deus, sentindo muito forte a presença de Deus aqui, eu quero que você sinta essa presença, receba essa presença maravilhosa do Espírito Santo aqui. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos ver o que o papai tem para nós? Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, versículo 45 diz assim: e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Deus soprou nas narinas de Adão, fez alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Então Jesus também é chamado de último Adão ou segundo Adão. Então veja ainda um pouquinho mais. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. Depois o que é espiritual. Então está dizendo que o primeiro Adão, foi criado, ele é natural. E Jesus é espiritual. Amém? É assim que está falando. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Uau! Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. Ou seja, a minha natureza humana é a natureza natural do primeiro Adão, né? Assim fomos criados, eu e você. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. Da qual o celestial, tais são também os celestiais. Então, a partir de Cristo Jesus, que eu entrego a minha vida, você entrega a sua vida a Jesus, passamos a ser seres espirituais celestiais. Tremendo, né? E assim como temos portado a imagem do terreno, né? Aqui figura, né? O nosso corpo. Assim também portaremos a imagem do celestial. Então, se eu tenho o mesmo comportamento do primeiro Adão, quando tenho, né, a minha vida entregue ao Senhor Jesus, coloco Jesus em primeiro lugar, meu nome escrito no livro da vida, então eu passo a ter o mesmo comportamento, eu me porto como Jesus, né, como exemplo. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Corrupção é aquilo que deteriora, que se degrada, né? Que fica perecível. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aqui é um outro assunto para um outro dia. Amém? Então veja, nós temos a transformação da nossa vida através de Jesus. Então o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que entregou a sua vida, né, o primeiro Adão não abriu mão da sua vida, não abriu mão da sua vontade. O segundo Adão, Jesus Cristo, abre mão da sua vida, abre mão da sua vontade, e ali ele nos dá a oportunidade da salvação através da remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. Então no Éden, o primeiro Adão abriu mão de tudo, ele abriu mão de tudo, pegou fruto, né, comeu o fruto, e quando Deus chega ali, na viração do dia, para conversar com eles, como Deus fazia todos os dias, eles estão escondidos, Adão e Eva escondidos, fizeram ali aventais com a folha de figueira, e aí Deus pergunta: onde você está? Amados, quando nós seguimos os passos do primeiro Adão, nós nos escondemos de Deus. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Onde os dois estavam escondidos? Claro que sabia. Mas às vezes Deus pergunta, ainda hoje para nós: onde você está?
você está? O que você tem feito? Qual é a roupa que você tem tentado se proteger? Amados, Deus sabe onde a gente está, mas Ele quer que eu saiba onde eu estou, qual é o meu posicionamento, qual é o meu estado, qual é a minha nudez. O pecado me faz esconder de Deus. Abrir mão da vontade de Deus me faz esconder dele, me faz fugir dele, me faz costurar roupas para tentar esconder o meu erro, a minha nudez. Aonde você está? Aonde eu estou? Eu tenho aberto mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável? Ou eu quero viver a minha própria vontade, do jeito que eu quero, aonde eu quero, com quem eu quero? Vale a pena? Aonde você está? No Getsemane, o segundo Adão, Jesus Cristo, conquistou tudo. Ele conquistou tudo ali. Tudo voltou para o domínio do Senhor Jesus. Aquilo que o primeiro Adão abre mão e entrega, Jesus então pega tudo de volta. Isso não é tremendo? O amor de Jesus é tão maravilhoso. Ele pegou a chave do inferno e da morte. Ele pegou todas as coisas. Em Apocalipse 1:18 fala isso. Vamos lá. Vamos observar as Escrituras. Vamos lá. Tudo eu gosto de ver o que a palavra está nos ensinando nesse estudo maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver? E eu sou aquele que vive e que está morto. Estava morto, perdão. Eu sou aquele que vive e estava morto. E eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Tudo tinha sido entregue a Satanás pelo primeiro Adão. Agora, o segundo Adão, Jesus Cristo, toma essa chave por direito. Ele conquistou isso. Então, em qual jardim nós estamos? Qual jardim nós estamos? Quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, relatado lá em Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu muitas coisas para ele. Olha, se dobre diante de mim, eu vou te dar as riquezas deste mundo. Olha, pula daqui que os anjos vão pegar você. Olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus simplesmente bateu de frente com ele, mandou ele embora. Satanás o deixou e os anjos vieram e serviram a Jesus. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 4. Então, naquele momento, o inimigo estava oferecendo aquilo que pertencia a ele, porque foi dado a ele, foi entregue a ele. Mas o Senhor Jesus, ele, quando ressuscita, lá em Mateus 28:18, diz assim: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então tudo está nas mãos de Jesus. A chave do inferno e da morte e todo o poder no céu e na terra. Mas esse mesmo Jesus diz lá em Lucas capítulo 19: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal te fará dano nenhum, não sofrerá dano nenhum. Então, tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão, Jesus Cristo, reconquistou. E mais do que ele reconquistou, tudo está na mão dele. Todo o
céu, na terra, debaixo da terra, tem que se submeter a Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Então, esse mesmo Jesus, ele diz, eu te dou. Eu te dou. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Até agora você não tem pedido nada no meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Tudo que pedis em meu nome eu farei. Eu vou glorificar o Pai. Nisso, o Senhor está dizendo para mim e para você o quê? Que Ele está devolvendo o domínio de todas as coisas para aqueles que nele creem. Para aqueles que nele confiam. Para aqueles que se submetem a Ele. Que entregam sua vida a Ele, que se tornam filhos de Deus. Qual jardim você está? No jardim do Éden, o jardim que houve ali a situação em que o primeiro Adão perdeu. Veja, o problema não é o jardim do Éden, mas quem estava lá e o que foi feito lá. Tá? Depois nós vamos falar o que significa Éden, o jardim do Éden, o jardim do Getsemane, mas isso vai ser um outro dia. Então veja, tudo estava nas mãos do diabo, mas Jesus tomou e devolveu para todos aqueles que nele creem. Amados, os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos homens. Isso está lá no Salmo 115, versículo 16. E também em Deuteronômio capítulo 10, vamos lá. A gente está encerrando já a mensagem de hoje, tá? Já estamos já no finalmente, né? Mas a palavra ainda não está encerrada, tá bom? Então vamos lá, Deuteronômio, para a gente encerrar essa parte, no capítulo 10, versículo 14. Que eu ainda quero orar com você, e por você, e também quero que você ore por mim, tá bom? Vamos orar uns pelos outros, né? Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz assim, vamos lá. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também com tudo que nela há. Então Deus é o proprietário, vamos falar de uma maneira bem simples, de tudo. Tudo é dele. Mas a terra ele dá para os seres humanos dominar, cuidar e deixar que a terra seja abençoada. O que estamos fazendo com a terra? Né? Precisamos cuidar um pouco mais. Então os céus e a terra são do Senhor, propriedade dele. Mas ele deu aos homens para dominar. Amém? E o que nós estamos fazendo? E a pergunta para a gente encerrar aqui hoje, né? Em qual jardim eu quero viver? Que tipo de jardim eu quero viver? E que tipo de habitante eu serei ou eu sou no lugar em que eu habito? Amém? No Éden terreno, porque aqui na terra, nosso Éden, a terra é nosso Éden, nós podemos viver bênçãos maravilhosas. Mas o que o Getsemane produz, traz para nós a vida eterna. Amém? Vamos orar? Se você tiver alguma pergunta sobre esta palavra, deixa aí nos comentários. E aquilo que eu souber, eu te respondo. O que eu não souber, eu vou atrás da resposta para você. Tá bom? Nós vamos orar e pedir para Deus trazer a resposta que você precisa. Vamos interagir assim? Ok. Nós temos também um canal no YouTube. Você pode se inscrever, você pode compartilhar. Logo daqui um tempo aí também será colocada essa mensagem lá. Então você pode assistir novamente, né, e deixar também seu comentário lá. Você pode também me achar no meu Facebook, que é vamos dizer assim, essa é a página que eu estou falando, e também no meu Instagram, que leva este nome da
pela minha família, pelo ministério que eu sirvo ao Senhor, da Igreja Hebron, aqui na cidade de Assis. Nós temos irmãos em outras cidades também. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, amado Cristo, como diz essa canção que nós estamos ouvindo ao fundo, Senhor, e eu diminuo aqui com paz. Tire de nós todo resquício do primeiro Adão, das coisas ruins, pensamentos, palavras, atitudes, intenções do coração. Que possamos nascer de novo, Senhor, para herdarmos literalmente aquilo que o Senhor tem para nós e nos tornarmos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, não só física, mas corpo, alma e espírito. Perdoa os pecados, Senhor, do primeiro Adão. Aqui em nós, os pecados produzidos em nós, que veio como herança do primeiro Adão. Que possamos ter um caráter transformado, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, a maneira de Cristo falar, as atitudes de Cristo falar. Queremos, ó Deus, que o Senhor habite em nós. Repitam comigo, amados. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E tire de mim, Senhor, todo o resquício do primeiro Adão. E transforma, Senhor, que a minha mente seja a mente de Cristo, a minha mente seja levada a cativa a Cristo, que eu possa me despir da velha criatura, do velho homem, da velha mulher, para me vestir do novo homem, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ensina-me a andar na Tua palavra todos os dias, Senhor, para a glória do Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu vou orar por você, querido Deus e amado Senhor. Visite cada pessoa, cada família. Deus, Tu sabes a causa que cada um precisa, que está sendo colocado diante de Ti. Vem com a Tua intervenção divina, vem mudando essa história, quebrando as artimanhas do inferno. Nós declaramos, é chegado o reino de Deus nessa casa, nessa família, nesse lar, para que o poder do Teu amor seja manifesto e que a unção da Tua glória seja realmente, Senhor, vista. Tira, ó Senhor, tudo aquilo que vem da natureza maligna, mas traga a natureza divina. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a viver de maneira agradável diante de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Tira de nós, Senhor, todo pecado, perdoa os nossos pecados e lava-nos. Toca em cada vida, Senhor, toca nesse corpo que precisa de cura, de restauração. Eu repreendo espírito de enfermidade, eu repreendo doença, seca até a raiz. Sai agora toda doença nos ossos, nervos, músculos, articulações, cartilagens sejam restauradas, os ossos sejam realinhados, todo o teu esqueleto, os órgãos internos e externos. Começa a sentir agora o poder de cura, o poder de libertação. Que Deus liberte a tua mente, que Deus liberte o teu coração, e que o poder de Deus venha de encontro a ti nesse momento. Que os anjos que guardam você sejam ativados, começa a fazer ronda, começa a cercar você, interceptar todo o dado inflamado do maligno, toda obra maligna de feitiçaria, rezas e orações contrárias a ti e a tua casa, caia por terra, seja desfeito, e todo mal geracional que te acompanha, caia por terra agora, amarrado do maior ao menor. Todo demônio bate em retirada, em nome de Jesus. Cegueira espiritual, cegueira religiosa, sai da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Repreendo o espírito de engano, de mentira, todo o mal que tenta te prender, cai
Eu vejo o Senhor curando uma mulher que tem dores no joelho, mas nos dois joelhos. Você tem dores, a impressão que dá que tem uma cinta amarrada nos teus joelhos. Hoje o Senhor te cura pelo poder que há no nome de Jesus, recebe libertação. Eu sinto que o Senhor me mostrando, o Senhor me revelando aqui, uma mulher sendo curada de algo aqui, de um pequeno caroço, mas esse lado direito é um pouquinho maior, mas há um pequenininho no lado esquerdo. O Senhor está te curando. Então que todos os caroços sequem até a raiz. Se você não é essa mulher, mas tem outro tipo de caroços, seque agora. Câncer, seque até a raiz. Que o Senhor guarde a tua família. Se há alguém na tua casa contaminado com Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia e haja lá com poder de livramento todas as famílias do Brasil e das nações. Em nome de Jesus, que bata e retirar essa praga, mas também outro tipo de enfermidade, que Deus sare você. Eu vejo Deus equilibrando a diabetes de uma mulher. Deus manda te dizer que Ele está revelando o seu poder através de um milagre na tua vida, mulher. Eu vejo o Senhor e canta a revelação no meu espírito. Quando eu falo vejo agora, não é uma visão, mas é uma revelação no meu espírito. Eu vejo o Senhor e canta entrando com providência numa causa da justiça. Está tudo parado agora, mas Deus pede para te dizer, é uma mulher também, que essa causa na justiça, ela está às portas. Ela está às portas. O Senhor está já tomando essa providência. Ela está às portas para ser liberada para a tua vida. Você terá uma grande surpresa, porque há muito tempo você aguarda isso. Deus já falou contigo, Deus já usou pessoas para falar contigo, mas Deus vai dizer, está às portas, aguarde, falta pouco, vou alegrar o teu coração. Oh, aleluia. Amados, deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Nesse tempo em que nós vivemos, de algo que, bom, eu tenho 50 anos, nunca vi algo assim. Só que nós vemos as escrituras se cumprindo. Vamos orar. Vamos manter a nossa vida firme em Jesus. Seguir esse Jesus poderoso. Guardar a nossa alma. Guardar a nossa salvação. Ter certeza da nossa salvação. Vemos tantas coisas se cumprindo nas escrituras. Vemos a consequência do primeiro Adão, mas vemos a consequência do segundo Adão, que é infinitamente melhor. O primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo trouxe o perdão dos nossos pecados. Vamos manter a nossa fé em Jesus. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Amados, a igreja o templo pode estar fechado. A igreja pode estar com as portas abertas, mas eu sou a igreja, eu sou o templo. Eu não posso fechar essa porta para Jesus. Eu não posso fechar esse templo para o Espírito Santo. Então vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa fidelidade, porque esse é um tempo que o amor de muitos esfriam e que muitos são peneirados. Vamos manter firmes a nossa fé, a nossa convicção no Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que deixou para nós uma palavra poderosa e preciosa. Amém. Fique atento quando nós tivermos uma próxima live, uma próxima ministração, que eu quero dar continuidade a esta palavra. Ainda tem muito mais segredos de Deus para o meu e para o teu coração. Palavra que fortalece a nossa vida.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Lembre de mim, lembre da minha casa, lembre do nosso ministério. Se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, eu posso passar para você no particular, como você também pode nos abençoar, sendo parceiro da obra de Deus. Compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas. Um beijo, no teu coração. Fique na graça, na bênção e no poder que é o nome de Jesus. E tenha uma noite feliz, uma semana feliz e abençoada. Tchau, amados. Tchau, queridos. Shalom, shalom.